Oi, Alexandre. Deus abençoe vocês aí. E parabéns, ô Henrique Mariano. Parabéns. Obrigado, Tartan, pela tua participação. Obrigado por Parabéns você pelo ter trabalho aí. conectado Tamo aqui junto. o Alexandre junto conosco, né? O André Baba é nossa linha ascendente, tá? Ele é o patrocinador ali do Alan Lima. O Alan Lima patrocinou meu patrocinador, que é o Eduardo Queiroz, e eu sou direto do Eduardo Queiroz, tá? Então, a gente vai poder estar se conhecendo bem melhor, futuramente presencial aí. A gente vai rodar esse Brasil todo aí, eu tenho certeza. Então, vou passar a palavra aqui para o É nosso isso aí. tio, né, o Alexandre Brandão. Tá? No final, quem quiser fazer algum tipo de pergunta direcionada para ele, pode ficar à vontade. Tá? A palavra é sua, Alexandre. Boa, maravilha, gente. É um prazer aqui estar com vocês. É só para também alinhar um pouco a expectativa, Mariana, a questão da turma aqui, já são todos Lex, a turma conhece, só para também entender um pouco melhor do público aqui, para ver, né, o que a gente passa aqui, o que você me sugere também É, nesse sentido. no, 90% do pessoal que está aqui já fazem parte da Alexa, Legal, tá? Tem alguns legal. convidados aqui, mas vamos botar aí 80% do pessoal, beleza? Boa, 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 maravilha. Não, só para também, enfim, não querer ser repetitivo aqui, né, para passar algumas coisas que Sim, até o claro. pessoal já sabe, né, mas a gente está muito animado aí, né, cara, com toda a estrutura aí que a gente tem criado. A gente tem feito um movimento realmente muito ímpar, assim, no mercado, sabe? Eu, particularmente, nunca vi nada igual àquilo que a gente tem construído juntos, né? Então, isso tem sido muito Tipo, gratificante, né? A gente realmente consegue atender aí, né? Eu vi que vocês estavam com a tabela ali, né? O Brasil todo, né? Então a gente está muito animado aí realmente para fornecer energia aí para realmente todo o mercado, né? A gente sempre teve essa visão aí, né, de poder democratizar, né, a área de energia. Acho que, né, para algumas pessoas a gente já sabem disso. E essa estrutura de rede, né, realmente é a estrutura que para nós foi a que mais fazia sentido através de uma estrutura de democratização, né? Então a gente permitiu com que pessoas se beneficiassem, né, da energia como um todo, tanto trazendo desconto para as pessoas, né, quanto receita, porque a gente consegue, né, fazer através, né, que eu até entre aspas chamaria de venda, né, a gente consegue monetizar, né. O mercado de energia é um mercado muito rico, né, portanto que ele sempre foi, e é um mercado estratégico, né, um mercado que, por exemplo, né, grandes países investem de forma pesada, né, muito da guerra que houve, né, na questão lá da Rússia, né, e problemas que a guerra trouxe, foram oriundos da própria energia, né, porque a Rússia fornecia matéria-prima para energia na Europa, e tudo isso gerou muitas complicações, né? Então, energia é um ativo muito valioso, né, e a gente hoje tem o poder de poder comercializar isso, de levar isso às pessoas, né, e poder ganhar com isso. Então, veja, grandes empresas, grandes corporações, né, sempre atuaram nesse mercado, né, e sempre foi um mercado que gerou muita receita, né, se você for ver, porque dentro sei lá, você pega empresas do tipo Itaipu, empresas, né, veja a quantidade de dinheiro, e por isso que o governo nunca quis, né, abrir mão de operacionalizar a área de energia, e a gente hoje, né, tem feito, né, de uma maneira muito bacana, tem conseguido trazer esse acesso aí à mão de pessoas, né, e empresas, né, para que a gente realmente pudesse também, além de tudo, distribuir essas riquezas desse setor, né, desse país, né, para que a gente possa realmente fornecer essa energia com desconto para a turma. E o trabalho que a gente tem feito, ele realmente tem sido um trabalho espetacular, assim, sabe? A gente tem realmente conseguido alcançar resultados fantásticos, né, em pouco tempo de rede, né, a gente tem realmente galgado aí caminhos incríveis, e eu, né, pelo menos do meu lado aqui, a gente está muito animado com esse trabalho que a gente está fazendo. E aí eu também queria ouvir, né, de vocês, né, se vocês têm alguma dúvida, né, em relação ao trabalho que a gente tem feito, né, a gente está aqui, né, com o nosso objetivo aqui principal, né, que é essa democratização, né, a nossa tendência que a gente sabe, né, e o pessoal gosta de ouvir também um pouco mais, né, a nossa tendência é internacionalizar também o nosso negócio, cada vez mais estar presente no mercado aí para que, né, a gente possa realmente dominar o Brasil e depois aí levar essa nossa rede incrível aí para o mundo e fazer esse mercado acontecer, né? Que é um mercado incrível aí, que é o mercado da energia, né? Mas vamos lá, se vocês quiserem já abrir para perguntas, aproveitando que a turma já nos conhece, de repente aproveitar o tempo aí para a gente poder resolver aí dúvidas da turma. Eu não sei como que a fila aqui funciona, de repente
Deixa eu abrir. Eu para vou abrir poder. para os carecas. Quem levantou a De mão, repente, para respeitar a ordem aqui, rapidinho. né, Deixa eu ver. do pessoal, né? Isso. Aqui, quem levantou a mão primeiro foi a Elaine Santos. Pode falar, Elaine. Abre o microfone, faz a pergunta, depois tu fecha, tá bom? Oi, a primeira pergunta. Para eu cadastrar uma conta, a pessoa precisa estar do meu lado? Não, você pode usar uma fatura, né? Se ele te mandar, por exemplo, tem duas maneiras que você pode, tá? Eu vou até, se me, deixa talvez vocês precisam me permitir aqui para eu compartilhar a tela. Não sei se se tem Eu aqui. vou liberar aqui para compartilhar. Libera aqui agora. Boa, Tá obrigado. liberado. Obrigado. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar minha tela aqui só um pouquinho, tá? Aí fica mais fácil. Então, dentro, né, do aplicativo, vocês estão vendo a tela aqui ou não? Sim, Tá vamos dando ver. para ver, né? Tá. Você pode fazer de duas formas. Quando você subir a fatura, né? Depois de você subir, você pode mandar, né? Você pode pegar, receber pelo WhatsApp para subir aqui. Então você pode importar da tua galeria, né? Da operação. Então você pode fazer isso, né? Tanto importar da galeria quanto fazer né, a subida em PDF, né? E a gente geralmente aconselha em PDF, que ele lê melhor, né? Ele é mais fácil, ele garante que a fatura esteja inteira ali, que não vai estar cortada. Então você pode tanto receber essa fatura pelo WhatsApp e subir aqui, ou você pode mandar esse QR Code aqui, que a Cacau Show faz isso, tá? A Cacau Show não está lá com o cliente vendendo energia. Então a Cacau Show, ela pega e manda esse QR Code dela para os clientes, né? Para quem ela quiser vender lá, para os franqueados, né? Para a turma dela. E ela, com esse QR Code aqui, você pode ou copiar esse link aqui e mandar, né, para a pessoa, ou você pode pedir para ela escanear esse QR Code e a pessoa faz um processo de autosserviço. Ela, na web dela, ela não precisa ter o aplicativo, né, o cliente não precisa ter o app, ele mesmo consegue fazer pelo site que gerar, e o site está com o teu código, né, esse aqui é o meu, né, com o meu código, ao menos que vocês queiram dar comissão para mim, obviamente eu não ganho comissão da rede, só estou brincando, mas se fosse o caso, mas que de toda forma você vai rodar com o teu código, né, para a turma lá, e aí ele vai abrir, vai subir a fatura dele lá dentro da operação, e ele mesmo vai fazer o processo de autosserviço, então ele vai lá, sobe a fatura, e ele acaba recebendo, né, a fatura, né, e aí basicamente, né, a hora que você entra nesse site, ele é bem intuitivo, né? Eu posso até pegar aqui, por exemplo, no caso aqui da Cacau Show, ó, vocês continuam vendo, né, minha tela, né? Sim, A sim. Cacau Show é assim, quando você abre o QR Code dela, ele fala assim, ó, seja bem-vindo, né? Faça parte do programa, né, da Alexandria Cacau Show. E aí você coloca iniciar seu franqueado, né? E aí você sobe aqui as informações, né, do e-mail, telefone, né? Isso aqui tudo bem, é da Cacau Show, né? Você vai precisar daí de um código lá da Cacau Show, mas os nossos aqui são mais simples, é só e-mail e telefone, o cliente vai lá, confirma, e ele já está travado em você, né? Então, assim, ele vai subir a fatura, vai fechar por lá, todo o processo de assinatura ele faz por essa versão aqui web, então ele vai ter isso aqui disponível para operacionalizar, né? Então, você não precisa estar com o cliente, é legal a experiência quando você está junto com ele, porque você roda tudo pelo aplicativo, né? Mas, quando você, por exemplo, não está com ele, você pode gerar o QR Code ou pedir para ele te mandar a fatura, e você faz o processo todo, e você manda para ele assinar por WhatsApp, tá? Né? Ou então você manda o teu link aqui ou o QR Code para ele mesmo fazer todo o processo por lá. Daí ele sobe, ele assina, ele faz toda a operação por lá, tá? Então ele não precisa estar com você. Inclusive, se você quiser compartilhar, né, o teu QR Code, né, na web, por exemplo, eu tenho aqui, vou fazer, por exemplo, uma mídia paga. Eu quero fazer para vender energia. Eu quero publicar aqui no meu Insta. Eu aconselho que vocês coloquem o QR Code para qualquer pessoa que bater, né? Eu vou até mostrar aqui, eu acabei de chegar em casa, olha que interessante isso aqui, ó. Eu só vou transmitir aqui deixa eu voltar aqui, só curiosidade para vocês verem aqui, um negócio que pode ser interessante. Eu só vou inverter aqui minha câmera, para mostrar um negócio. Aqui, ó, por exemplo, aqui no meu carro, eu coloco, né, a gente tem aqui Alexa. Eu coloquei no meio. Então você pode fazer, por exemplo, você pode você consegue operacionalizar isso daqui de uma maneira bem fácil.
Então, é bem tranquilo também, se vocês quiserem fazer todo o processo de subida de arquivos e tal, né? Então, é legal usar o QR Code como base, porque você pode colocar, plotar no carro, pode fazer um monte de coisa nesse sentido. Então, acho que é legal, né, explorar bastante o QR Code, porque qualquer um que bater ali consegue subir fatura, consegue operacionalizar as coisas, e aí você vai conseguir divulgar o máximo possível de pessoas o QR Code que você usa. Bacana demais. Esse negócio do QR Code, assim, eu tava quase agora cortando o cabelo, Alexandre, e aí eu peguei o Aham, QR Code, e aí o amigo meu leu, cara, falou assim, fizemos um processo. Ele falou, cara, é só isso. Eu falei, só isso, cara. E, cara, se eu botar meu QR Code aqui na barbearia, cara, e colocar aqui, cara, a partir de hoje, cara, a gente vai fazer uma mídia bacana, a partir de hoje, cliente da barbearia tal, tem desconto X, né? Cortou o é isso, cabelo, tem desconto X na conta. Cara, o QR Code, o cara vai ficar lendo ali, enquanto é o cara isso, corta o cabelo, em 5 minutos ele vai fazer uma portabilidade da conta dele. É muito fácil. Pode fazer isso em é isso. restaurante, tudo quanto é lugar. Muito bacana isso. Exato, exato. O cara pode. Tem gente que às vezes imprime. Eu não sei se é, né? Enfim, a galera imprime, por exemplo, o QR Code e vai colocando na rua, assim, sabe? Também. Então, essa metodologia ela funciona, é óbvio, tá? A nossa taxa de conversão de vendas ela é de 33%, né? Mas como a gente usa muito, por exemplo, o aplicativo para mostrar para as pessoas, ou até para testar, eu acredito que a nossa conversão, de fato, é de 50% mais ou menos. Com a conversão de 50%, significa que uma pessoa a cada duas que você fale vai fechar com você. Então é óbvio, quando você espalha o teu QR Code, a tua taxa de conversão de vendas, ela pode ser um pouco menor do que você abordar e conversar com as pessoas, porque é óbvio, né? Quem te conhece é muito mais rápido de você vender, então acho que é importante isso também, né? Quando você está com a pessoa e você mesmo sobe pelo aplicativo para ela. Mas o QR Code é uma boa ferramenta de subida em massa, caso vocês tenham interesse, tá? Alexandre, deixa eu só falar um comentário aqui, eu vou voltar a palavra para a Elaine. Tem um amigo meu, Tá bom? tem um amigo meu, ele foi praticamente o primeiro cara que eu conectei. Ele é um cara de TI, tá? E o feedback dele Legal. foi maravilhoso para mim. Ele falou, Rick, cara, os caras fizeram um trabalho muito. Ele falou assim mesmo, quando você fala, muito foda. Desculpa a expressão, ele falou isso, Uhum, cara. Porque esse aplicativo é fora da curva, Henrique. Eu trabalho com isso, uhum. cara. É muito rápido, é É foda. intuitivo. Qualquer pessoa consegue fazer isso, entendeu? Então ele achou Uhum, muito bacana, muito bacana. Parabéns mesmo pelo trabalho, legal. não só teu, né, a galera do TI, né, toda empresa em si. Pô, com Parabéns. certeza. Deixa eu só voltar a palavra Obrigado, aqui muito para a bom o Elaine. feedback. Show de bola. Claro. Elaine, pode levantar, pode abrir o microfone, Elaine, e fazer a sua segunda pergunta? Segunda pergunta que você queria perguntar? Está no Oi, mudo, isso. oi, vamos lá. Alexandre, uma pergunta que me fizeram, eu até achei que eu tinha resposta, mas quero ter de você a Tá certeza. bom, claro. Teve queda de energia. Qualquer Tá. problema que eles chamam a Light, eles continuam fazendo o Uhum. mesmo proceder ou alguma coisa muda nisso? Tá. É, existem duas, apesar de que a gente está acostumado a trabalhar só com a Light, existem duas funções no mundo da energia. Tem a função de distribuir energia e a função de gerar. A função da Light, ela é distribuir. Em teoria, ela nem deveria estar gerando energia, mas é óbvio que eles querem ganhar dinheiro nisso e eles se aproveitam desse mecanismo para ganhar dinheiro também na geração. Mas a função da Light é distribuir energia. Então a gente entrega energia para a Light e a Light distribui essa energia até a casa da pessoa ou o comércio da qual a gente vendeu. E a gente avisa, Light, a gente está injetando energia para fulano, né? Por exemplo, eventualmente lá na tua casa, a gente está injetando energia para a Elaine, então coloca a energia lá e você vai distribuir e a gente vai injetar essa energia para que ela não precise mais pagar a conta para você da energia gerada. E aí ela faz isso e distribui essa energia até você. Mas ela é a responsável por levar ela até você. Então, quando cai a energia, por exemplo, é por responsabilidade da Light. Então, você continua ligando para a Light nesse sentido. A gente quer tirar um pouco disso e concentrar 100% disso em nós. No entanto, ainda a gente não tem esse canal para poder intermediar essas questões, tá? A gente quer criar esse canal para poder intermediar isso e fazer com que o cliente só se preocupe em falar conosco.
sem se preocupar em ter que, agora eu ligo para Light, eu ligo para Alexandria, o que eu faço, né? Então, a gente está caminhando para isso, isso ainda não é operacional, tá? Mas quem é responsável por essa energia é a Light, tá? Então, a Light que entrega essa energia na casa dela, então se faltar energia é por culpa e responsabilidade da Light. Show de bola. Deixa eu passar aqui a palavra aqui. Anderson Costa, pode falar, Anderson. Alexandre, boa noite, prazer em conhecê-lo. Parabéns. Beleza, Anderson. Beleza. Pela empresa, vim do segmento de intermediação de energia, e eu estou bem impactado, porque lá, quando eu intermediava com a minha ex-empresa, eu só ganhava na cabeça, não ganhava na recorrência. Eu fui para outra empresa, era na recorrência, mas não tinha no meu estado, e eu estou bem motivado, porque agora eu tenho as duas pontas, eu tenho a cabeça e a recorrência. Aplicativo para te ajudar a apoiar, né, na operação, né? Obviamente. Exatamente. Mas a pergunta que ontem me fizeram, até de uma pessoa que veio do marketing multinível da outra empresa também, e aí é uma pergunta que eu faço porque quando eu vim lá da intermediação, a gente tinha esse problema. E a capacidade produtiva por estado? Isso é algo que, de fato, realmente nos preocupa, uma vez que, posso dizer para você, por ser carioca e morar aqui no Rio de Janeiro, a gente tem muita dificuldade, as empresas, em instalar e em ter usinas no Rio de Janeiro devido ao processo... Milícia. Exatamente. E aí... Sei bem como é. E aí eu queria saber de você como é que está a capacidade produtiva, se você tem uma listagem, porque assim, ontem numa reunião, não sei se foi você que falou, eu estava, aí disseram aí a gente tem mais de 1 giga, legal, 1 giga no país todo, e a gente eu queria saber um pouco mais detalhadamente se a gente tem isso, porque tem algumas pessoas que têm nos perguntado, porque eu entendo que há uma preocupação de se eu vender ou prometer e não cumprir, entendeu? Cara, a gente tem usina pra cacete no Rio, cara. A gente tem Seropédica, você falou de milícia, né? Vassouras, a gente tem Itaguaí, a gente tem usina em várias localidades, tá, do Rio de Janeiro, tanto na área de concessão da Enel quanto na área de concessão da Light. Então, hoje a gente deve ter aí uma capacidade instalada total no Rio de alguma coisa em torno de 50 mega na Light. E a gente também tem em Nova Friburgo, obviamente, a gente tem planta lá na Energisa, que fica a planta, inclusive, em Nova Friburgo. Então a gente tem operações, né, tanto em todas as 3 concessionárias hoje do Rio de Janeiro, né, as principais, então a gente acaba atendendo o Rio inteiro. Então a gente tem aí, né, em Nova Friburgo é uma capacidade um pouco menor, a gente tem 5 mega em Nova Friburgo, mas que também só atende o município ali praticamente. A gente tem mais ou menos uns 50 mega em potência instalada na região da Light e uns 45 mega na região da Enel do Rio. Então é coisa pra cacete, assim, a gente consegue entregar muita energia no Rio e a gente tem, entenda, eu acho que é importante esse ponto que as pessoas nos perguntam bastante sobre isso, né? A gente tem usina proprietária, né, que a gente acabou fazendo, usinas nossas. Por exemplo, o Casa Shopping no Rio é um cliente nosso, né? Então ele consome, por exemplo, de uma usina proprietária que a gente fez. E aí a gente tem, isso é na Light, né? E aí a gente tem usinas que não são proprietárias, né? Usinas que a gente entra em sociedade, às vezes, com alguns fundos, né? Então a gente opera, a gente arrenda usinas, então tem parques aí, né, de fundos que acabam arrendando e a gente arrenda usinas. Então a gente faz a gestão de todo esse portfólio, né? E a gente tem colchões a mais, inclusive, nas regiões da Light e Enel, para que isso seja expandido de uma maneira muito rápida de usinas que já estão prontas. Eu garanto, ninguém vende como a gente vende, então, assim, todo o mercado de geração de usina está oferecendo esse tipo de portfólio para nós. Então, eu venho desse mercado de energia, tá? Eu acho que diferente, talvez, de outras empresas que não vieram do mercado de energia e vieram do mercado de rede, né? Da mesma forma com que, né, enfim, a turma cometeu esses erros, a gente sabe, conhece o mercado e sabe da capacidade, né, que o marketing multinível, enfim, consegue trazer aí em velocidade, né? E a gente fez exatamente isso, cara, vamos colocar um colchão bem razoável, mas mesmo assim, se esse colchão comece a chegar próximo, a gente tem, né, colchões reservas, né, para que a gente realmente possa suprir toda a energia do Brasil. Hoje a gente, mais uma vez, a gente tem, né, 30% de disponibilidade nacional e o Rio de Janeiro é um dos estados em que a gente tem muita energia. Eu entendo o teu ponto em relação às milícias, a gente já teve muito problema, cara, em relação a isso. A gente, né,
né, enfim, entende, né, como as coisas funcionam nesse sentido. E a gente conseguiu superar algumas barreiras, né, para que a gente pudesse operar, mas a gente conhece bem, cara, o estado, né, um estado que eu particularmente tenho muito carinho, adoro Rio de Janeiro, né, enfim, adoro mesmo. E é isso, a gente, cara, né, Nova Friburgo, e o Rio é um estado complexo, né, porque Nova Friburgo, cara, é um estado, porra, muito montanhoso, a gente fez usina, né, no meio da montanha, puta, é bem interessante, assim, e é legal, assim, esses desafios que o Rio nos traz, e a gente se sente muito grato, assim, de conseguir ter, né, superado esses desafios, né, que a gente bem ponderou, e que a gente consiga fornecer energia aí para todos os, né, toda a população do Rio, que merece muito, uma população, porra, incrível aí. Alexandre, deixa eu aproveitar Manda lá. o que o Anderson falou, muito bacana. Tem algumas pessoas aqui que não têm noção, né, o que é mega. Só para resumir aqui para as pessoas, vou dar um exemplo aqui. Você falou da Tá. capacidade, 5 mega e tal. Só explica para o pessoal em relação Rio de Janeiro. 1 mega, quanto que isso dá em conta de quilowatts, em real? Só para o pessoal ver a capacidade de venda que a gente tem. Tá, beleza. Bom, a gente teria aqui, eu vou falar aqui em né, de valor em quilowatt, né? Então vamos lá. A gente estaria falando assim, mais ou menos, tá? Em torno de contas de luz, só em Nova Friburgo, tá? Só o município de Nova Friburgo. Algo em torno de 3 milhões de reais que a gente conseguiria suprir de energia, tá? Em Nova Friburgo. Se a gente estiver falando, né, basicamente ali na região, né, da Light, a gente está falando aí em algo em torno de 30 milhões de reais em conta de luz, né, que a gente conseguiria suprir de imediato, né, fora esses colchões reservas, eu nem estou colocando isso daqui no cálculo, né, e mais ou menos, daria mais ou menos isso, assim, daria uns 30 milhões de reais na Enels, no Rio, e 50 milhões de reais mais ou menos na região da Light, no Rio, tá? Então a gente estaria falando aí, cara, de 80 milhões de reais em conta no Rio de Janeiro, cara, que é coisa pra cacete, assim, a gente está falando de muita, isso sem contar, né, outras, assim, se você pegar, por exemplo, o Grupo A, né, outras contas, por exemplo, de grande porte, ele nem entra nesse cálculo, que eu estou falando isso só praticamente para pequenos comércios e residências, tá? Então, assim, vou pegar uma fábrica, nem conta esse número que eu estou falando exatamente para pequenos comércios e residências, tá? E sem contar também com novos colchões, então a gente está falando de coisa pra caramba, né? Se a gente for pensar, né, nesses 50 milhões de reais ali, né, que eu comentei, se a gente pensar aqui que a conta média da população é de 250 reais, a gente está falando de 200 mil pessoas, né, que poderiam, né, aderir ao programa, né, isso em uma parte, né, da operação, né, mais ou menos a gente estaria falando de uma população aí bem razoável que poderia entrar agora no modelo, e à medida que a gente vai crescendo, eu consigo triplicar essa capacidade de uma maneira muito rápida, ou até, enfim, né, ter aí 100 vezes mais essa capacidade usando esses colchões que a gente opera, né? Bacana. Deixa eu ver aqui o... Mariano, posso fazer só mais uma pergunta para finalizar? Sim, claro, com certeza. Alexandre, desculpa aí, mas as perguntas chegam aqui. Não tem problema. Vamos lá. A última pergunta ela é bem simples. Quando começou o pré-cadastro, porque a gente sabe que tem 2 semanas, né? E aí, Sim, é verdade. E aí eu queria só saber. Para finalizar, a gente precisa emitir a nota fiscal para receber os bônus? Tá, a tua pergunta é, de fato, quando começou o pré-cadastro? Foi mais ou menos isso, né? 2 semanas, né? É isso. Mais ou menos isso, 2 semanas, né? Um pouco menos até, uns 8, dá uns 9 dias, eu acho que hoje. E dentro dessa, a gente fez, né, um pré-cadastro que a gente fez com o pessoal controlado, só para testar o modelo, aí depois a gente abriu para a rede há uns 9 dias, mais ou menos, né? E aí, desculpa, qual que foi a tua segunda pergunta, Anderson? Só para me relembrar aqui. A outra é se a gente precisa emitir nota para receber os bônus. Tá, beleza. Não precisa emitir nota para receber bônus, tá? A gente faz toda a retenção aqui dos tributos por aqui, e não há necessidade. A gente tem um modelo, né, talvez eu poderia se comparar muito parecido com o Uber, né? Enfim, a turma não precisa emitir nota, pode ser pessoa física, jurídica, enfim.
E a gente, depois aí no final, né, do período, a gente sempre entrega os informes de rendimento. Lembrando que, né, subiu agora o valor, né, até R$ 5.000 mensais, né, sobe agora o valor para quem, né, fizer de bônus aí até R$ 5.000, não se torna isento de tributação. Mais uma vez, obrigado. O Alexandre, valeu. Obrigado, Tânis, pelas suas perguntas, foi muito importante. O Alexandre, mas se a pessoa se a pessoa for um PJ, ela pode emitir nota fiscal para pagar menos Pode. impostos, né? Pode. Beleza. Obrigado. Pode. Deixa eu só te fazer uma pergunta rapidinho também, já que a gente está falando sobre Vamos lá. o mínimo de saque pago. Não tem mínimo de saque. A gente, por exemplo, na hora que começar a bater, né, que a gente vai começar a rodar os bônus e toda a parte, né, a gente faz os pagamentos, né, todas as quartas-feiras, e aí assim, a gente tem, cara, comissão que a gente paga de 50 centavos até, se você for ver, assim, de bônus, né, hoje a gente já paga, né, toda quarta a gente já, então, assim, esses valores aí, eles já rodam, né, bem, não tem limite, então, de valores, né, de saque. Quando o banco tiver implementado aí em meados de fevereiro, aí também, enfim, igualmente não vai ter limite, né? Porque hoje a gente faz toda quarta os depósitos. Quando o banco tiver operacional ali em meados de fevereiro, aí você pode sacar a qualquer momento esse dinheiro no momento que ele estiver disponível, tá? Bacana. Show de bola. E sem Próxima limite de pessoa valores. Tá? Show de bola, obrigado. Próxima pessoa aqui é o Vander Marinho. Fala, Vander. Fala aí, Mariano. Boa noite. Fala, Alexandre. Boa noite. Fala, Vander, beleza? Boa noite. Beleza. Cara, eu tenho assim umas 4 perguntinhas, se não ficar muito ruim. Mas umas 2 mais importantes é o seguinte, é o boleto único. Existe isso aí ou existe essa Sim. coisa de pagar 2 boletos, por exemplo, na concessionária e para Alexandre? Então, a gente opera no modelo de split bancário, né? O cliente paga uma vez só e a gente divide entre a Light, a Enel e a gente. Então ele paga um boleto só, tá? Entendi. E a questão de alta tensão, cara, assim, eu entendo bem pouco, tá, sobre isso, mas eu tive uma empresa que, para poder fazer na questão de alta tensão de grandes empresas, tinha que botar um sistema dentro da empresa. Existe isso aqui também? Olha, média tensão, alta tensão, na verdade, existem casos, mas são muito raros os casos que você precisa fazer adequação na rede, tá? Mas são raríssimos os casos, tá? Eu acho que menos de 1% eles exigem. Então, isso não é uma preocupação. E mesmo que haja, a gente cobra até R$ 10.000 de... Na verdade, a gente pode até cobrir mais do que isso, a depender do caso. Mas a gente se compromete com 10, né? Porque, obviamente, a gente vai analisar caso a caso. Se, obviamente, o valor for maior, a gente pode estudar também, cobrir esse valor para que o cliente não tenha nenhum investimento nesse sentido. Então, mesmo que necessite, são raríssimos os casos que necessitam adequação, e se precisar de adequação, a gente auxilia com até R$ 10.000, tá? Entendi. Essa questão do QR Code aí, de colocar, de repente, de botar em um panfleto, tem clientes que, por exemplo, que talvez não feche, né, na minha concepção, e é mais difícil de fechar, porque eu não sei se existe isso. Por exemplo, o cara bota o QR Code lá e vai vir ali para poder fazer esqueci o nome que fala. Fazer portabilidade. Só que ele não tem uma explicação ali que, por exemplo, eu daria se eu estivesse conversando com ele. Existe isso na empresa? De o cara clicar no QR Code e ter uma explicação sobre o que é energia livre, por exemplo? Para ele entender. Bom, a tua pergunta é boa, apesar de que, assim, a nossa insistência, né, a gente tem aqui, por exemplo, dentro do Mercado Livre, a gente tem casos e casos, né, tem clientes que já são mais antenados no mercado, têm mais dúvidas e eles realmente têm mais questionamentos em relação a isso. Eu vou te dar a minha percepção, tá? 50% dos casos, nem o cliente sabe que ele pode ir para o Mercado Livre, né? Ou que não se liga disso, não percebe, e nem quem está vendendo. E as vendas que a gente tem melhores conversões são exatamente as que a gente simplifica, né? A gente falou aqui do aplicativo, pô, legal, ser simplificado e tal.
E a gente acredita muito na simplificação das coisas, né? Até eu sempre falo isso aí, cara. Tem uma frase que Da Vinci aí fala que a sofisticação máxima é a simplicidade, né? E eu acredito muito nisso, né? Eu acho que, por exemplo, você chegar para um cliente e tentar explicar demais para ele do Mercado Livre, né? E aí até te explicando por que que a gente não tem esse embasamento, né? Tão aparente. Porque, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo bobo aqui para a gente entender. Ah, vou fornecer energia do Mercado Livre. Ah, qual que é a tua flexibilidade? Você é flex ou SASO? Você é encargos, você cobre 100% ou não? Pense o seguinte, eu acredito que talvez a maioria das pessoas aqui na sala nem entenderam o que eu falei. Né, talvez quem não é do setor não vai entender. Agora você pensa o seguinte, você fala, cara, eu sou dono, sei lá, de uma panificadora, aqui só estou dando um exemplo. Eu recebo essas informações e falo, cara, que loucura é essa, meu? Eu falo, meu, eu só quero pagar mais barato na minha energia aqui e fazer o que eu sei fazer melhor, né? Então a gente tenta simplificar ao máximo, né, o nosso modelo né, de venda, justamente porque às vezes eu complico demais a cabeça do cara e aí ele não entende, e aí ele começa a ficar com dúvida, ele começa a ficar preocupado. E na verdade o processo ele é tão simples para ele poder, né, receber essa economia, que eu percebo que às vezes o mercado tenta complicar demais e confunde. E os clientes que geralmente acabam caindo nesse nó de complicações são clientes que geralmente não fecham com ninguém. No final da história, o cara vai receber 20 propostas de empresas diferentes. O Mercado Livre ele não vai saber para qual seguir, porque ele acha que, né, um fala flex, outro fala no SaaS, outro fala não sei o quê, outro fala que é melhor, não sei o quê. O cara fala, cara, quer saber? Deixa do jeito que está aqui, porque eu não estou tendo problema. Vai saber que eu me meto aqui numa enrascada. Então, quando a gente vende de uma maneira mais simplificada pelo aplicativo, né, o cara gosta e ele realmente flui o processo. Então, a gente tenta descomplicar o processo, apesar de que eu entendo a tua dúvida, tá? E eu tendo a concordar com você, mas a gente hoje não mostra, né, dessa maneira, até porque a gente quer simplificar e não quer confundir a cabeça do cliente. Mas é óbvio, tem caras que já né, se abriram ao mercado, já entenderam o processo, e obviamente, né, aí seria legal aí você ter aí um pool de materiais, a gente pode, né, até enviar, inclusive, né, dependendo de como for o tamanho do cliente e tal, a gente pode até participar junto da conversa para poder trazer, né, uma maior segurança para o cliente lá na ponta. Mas, mais uma vez, a gente insiste muito que para casos de clientes varejistas, né, que a gente simplifique ao máximo o nosso modelo de venda para que ele realmente não se confunda. E só lembrando, né, tudo isso que eu falei, né, a gente, o que que é flex, né, o que que é, né, só para a gente não ficar tão confuso, né, o que que é flexibilidade 100%? Significa que se ele crescer, tipo, 1.000 vezes, e ele pagava R$ 1.000 de energia, agora ele está pagando, sei lá, R$ 1 milhão de energia por mês, a gente vai cobrir aquela energia dele, seja R$ 1.000 ou 1 milhão. Ah, puta, o cara vai parar de fabricar. Ele não vai consumir nada, por exemplo, né, dessa energia. Dentro desse valor que ele não está consumindo nada de energia, ele está, né, isso é flexibilidade de 100%, que o cara pode subir muito a energia ou pode não consumir nada, e a gente vai continuar fornecendo energia para ele, sem ele se preocupar, né? Então a gente já estabeleceu todas as melhores métricas de mercado já para oferecer nesse modelo de contrato. Então, assim, ele não vai se preocupar se ele precisasse consumir mais ou menos, ele não vai se preocupar com nenhum custo adicional. Então a gente tentou simplificar ao máximo o contrato, né, até para que a gente realmente, na hora que o cliente tenha a experiência do uso dessa energia, ele se sinta satisfeito, né, não só na venda, mas também no uso dessa energia aí a longo prazo. Mas é óbvio, né? O que precisar também do nosso apoio aí, se precisar de mais materiais adicionais, a gente também fica à disposição aí de fornecer, tá? Entendi, show. E só para terminar, a questão de algum treinamento básico, assim, para o pessoal que está chegando agora muito cru, que não entende nada. No YouTube tem alguma coisa falando, explicando? Então, a gente tem dado alguns treinamentos diários, tá? Os treinamentos que são aí, a gente tem, não sei se você está no nosso grupo lá do WhatsApp, mas a gente tem esses treinamentos diários. E dentro desses treinamentos, a gente tem aqui também a possibilidade de incluir novos treinamentos se a rede precisar. Falar, por exemplo, pô, precisamos saber mais a respeito do Mercado Livre, a gente interessa. Então, a gente pode também abrir treinamentos específicos aí, caso a turma queira saber, tá? A gente já tem treinamento e aí, eventualmente, a gente pode abrir Entendi. outras oportunidades específicas, tá? Tá bom, Alexandre. Obrigado aí, tá, meu? Valeu, Vander, Pô, pelas valeu. suas perguntas aí.
E passar a Valeu. palavra aqui para o Paulinho, né? A última pessoa que vai estar perguntando aqui, praticamente é o Paulinho. Fala, Paulinho. Beleza, Mariano. Boa noite, senhor. Tudo bem? Muito prazer. Paulo Beleza? Tudo Barbato, ótimo você? Bom, prazer é meu. Em breve eu vou estar desbravando Alex lá pelo interior de São Paulo, por Ribeirão Preto. Já estou com a equipe em Campinas, abrindo em Brasília também, aqui no Rio de Janeiro. Seguindo a pergunta do Anderson, a respeito da capacidade de energia, não seria viável, ou será que eu estou viajando muito, a respeito de se colocar um medidor de energias, de energia para cada estado no próprio aplicativo? Essa é a pergunta número 1. E a pergunta número 2 é, visando o mercado internacional, né, seria um mercado somente voltado para os Estados Unidos ou há interesse também no mercado latino-americano, aqui na América do Sul, por exemplo? Tá, boa. A gente tem um medidor dessa capacidade instalada, só que assim, cara, esse ponto, ele não é tão simples assim, sabe, Paulo? Tua pergunta é muito boa, inclusive, mas ele não é tão simples e eu vou explicar o porquê. Tem vários pontos e eu quero tentar construir isso na cabeça de todos aqui. A gente sabe que o mercado é machucado em relação, né, quem veio de outras empresas sabe que o mercado é machucado em relação à capacidade de fornecimento de energia. E a gente sabe que o pessoal acaba tendo realmente esse receio de que falte, né, energia, de repente, em função do que já aconteceu historicamente em mercados similares, tá? A gente é bem diferente de outras empresas do mercado, que a gente vende esse mercado de energia, mas tudo bem. Tá? A gente pode mostrar isso, mas também tem um outro porém. A gente tem né, e aí, eventualmente, a tua sugestão ela é boa, a gente, né, vamos avaliar isso até para facilitar para plugar isso no aplicativo. Mas tem coisas, por exemplo, que às vezes a gente mostrar demais pode gerar uma preocupação desnecessária, tá? Porque a gente está olhando novos ativos todo o tempo, e às vezes a galera pode, tipo, gerar receios que eventualmente não vão existir, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático aqui, entenda que isso aqui é uma estratégia de mercado, tá? Mas, por exemplo, se a gente entender, né, a questão da energia, né? A gente tem energia, por exemplo, no mercado, enfim, vou dar um exemplo hipotético aqui, né? A gente tem um caso aqui de energia, a gente sabe que a energia do Mercado Livre, a gente está falando sobre isso, né? A gente sabe que em 2024 a energia passou a ser permitida para Grupo A, né? Então, assim, Grupo A passou a permitir entrada no Mercado Livre, e essa mesma lei, né, que rege isso, fala que 2026, B3, ou seja, todos os comércios em baixa tensão vão poder adentrar, e em 28, B1, toda residência vai poder adentrar. Qual é a vantagem, né, desse tal Mercado Livre? É que você pode consumir energia de qualquer usina, de qualquer tamanho, de qualquer lugar do Brasil. Então, não estaremos mais limitados territorialmente. Sei lá, a gente tem uma planta em Goiás, estou dando um exemplo aqui, de fato temos, mas só um exemplo, que tem 600 mega de capacidade. Cara, 600 mega de capacidade, a gente está falando de, né, 10, sei lá, 20 vezes aí a capacidade do que a gente tem hoje, né, por exemplo, na Light, né? Então a gente está falando, na Enel, desculpa, do Rio. Então a gente está falando de uma usina só, né? Fora outras usinas de gigas que a gente está falando aqui. E aí você não tem mais limite praticamente de potência de usina, porque você pode usar usinas do Rio Grande do Sul, né, eólicas e tal, porque não passa mais a fazer parte o limite, né, em contas de baixa tensão, né, por exemplo, no caso aqui, para B3 em 2026. Então, vamos imaginar um cenário hipotético. Cara, a gente está lá com 50 MB na Light, tá? Vou trazer um cenário hipotético para vocês. A gente está crescendo, subindo. A galera vai falar, caraca, velho, tem 5 MB aqui de potência sobrando, tá? Vou dar um exemplo bem hipotético. 5 MB de potência sobrando. Só que, cara, a galera não conhece o mercado de energia. E a gente vai poder já comercializar esse modelo de energia no mercado, em B3, provavelmente já a partir da metade do ano que vem. Então, se a gente não
até metade do ano que vem, por exemplo, né, a gente vai criando uma possibilidade, por exemplo, né, de passar a jogar as usinas que usam, né, a energia B3 para qualquer usina do Brasil inteiro. Então eu poderia colocar as usinas, por exemplo, dos pequenos comércios, né, que hoje eu tenho que usar essas usinas, por exemplo, de geração distribuída. Então, assim, eu vou dar um exemplo prático muito rápido aqui. Então, a gente tem 50 mega na Light. Então, vamos lá, vamos enchendo. Cara, falta 5, a galera desesperada. Tô dando um exemplo, não tô dizendo que é o que vai acontecer. A galera desesperada fala, caralho, fudeu, tipo, não vai ter energia na Light, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas não tá vendo que daqui 6 meses, literalmente daqui 6 meses, a gente vai poder colocar essa galera do B3 em qualquer usina do Brasil inteiro. E B3 representa 50% da nossa capacidade de consumo, né, falando em baixa tensão, apesar de que tem mais residências, o B3, né, que são os comércios, eles consomem mais, sei lá, um comércio vai consumir R$ 1.000 de energia, enquanto uma casa vai consumir 200, né, enfim, só um exemplo. Então, é óbvio que os comércios, eles têm mais consumo, e eles representam mais consumo individualmente. Então, a gente vai chegar lá em 45 mega, por exemplo, ocupado, de taxa ocupacional nas usinas. Só que daqui 6 meses, metade disso eu já vou tirar fora, porque a gente vai migrar todo mundo que é B3 já para o Mercado Livre. Por que é melhor você migrar essa galera já do B3 para o Livre? Porque hoje a gente vai fornecer, sei lá, 5, 10% de desconto, 12%, né? No Mercado Livre a gente vai chegar e vai fornecer 25, 32%, 40% de desconto. E é óbvio que é muito melhor. E por que eu não vou entregar para o cliente o que tem de melhor do mercado? Porque daqui a pouco, se a gente não fizer isso, ele vai migrar para uma outra operação. Então a gente está muito antenado no mercado. Então ali em 26, a gente, né, na metade do ano que vem, a gente já vai começar a transacionar a galera que é B3 para colocar nessas usinas, dando um desconto maior para o cliente. E o contrato, e aí por que a gente tem, né? Eu acho que essa pergunta, por isso que eu falei, ela é muito boa, porque ela entra aqui numa linha que é fundamental, acho que todos entenderem, que por isso que a gente não faz distinção de comissão, né, nem de recorrência entre mercado cativo e mercado livre, né, ou de contas residenciais, né, e pequenos comércios e grandes contas. Porque esses caras vão passar para o Mercado Livre, só que o teu contrato ele permanece igual, você nem vai sentir o cliente, você vai continuar ganhando os mesmos 0,5% e o cliente vai ter um desconto muito maior dentro dessa operação. E aí o que a gente ganha em troca disso? Esse cara, ele passa a consumir energia de qualquer usina que a gente bem entender, né? E usinas grandes, o fato delas serem grandes, maiores, é óbvio que o custo da energia delas proporcionalmente é muito mais barata, e a gente vai conseguir injetar essa energia para esses caras B3. Automaticamente, a nossa taxa de ocupação, que era 45 mega, ela vai cair pela metade. A gente vai perder não, né? Vai acabar deixando de destinar 22,5, por exemplo, né, de energia. Então a gente vai voltar a nossa estaca quase zero, porra, tendo uma porrada de gente ainda para trabalhar no mercado só, né, aí no caso ali a gente vai fornecer dessas usinas locais só o residencial, depois ali da metade do ano que vem a gente só vai usar elas para o residencial. A galera que é das usinas de B3, elas já vão passar a consumir energia com maior desconto, né, de qualquer outro lugar. E a gente vai trabalhar ali basicamente 26, até metade de 26, então a gente passa ali, por exemplo, metade de 25 a gente já passa a B3. Na metade de 27, né, 2 anos depois praticamente, a gente já vai começar a migrar. Então, se a gente não chegar numa taxa de ocupação alta para as pessoas, aí só seria, né, pessoa física, para, né, de casas, que aí são contas menores, a gente teria que ter muito mais para poder encher essas usinas, a gente já vai estar trabalhando na metade de 2027 para jogar essas residências também, né, com a capacidade de consumir de qualquer usina, proporcionalmente, né, com maiores descontos. Então, a gente, né, além de ter os colchões e poder agregar novas usinas, né, à medida que a nossa taxa de ocupação ela aumenta, existem soluções dentro do mercado, né, com base na própria legislação que está evoluindo, né, e aí eu digo evoluindo porque ela já tem marcos temporais, não evoluindo no sentido de melhorando, né, ela está evoluindo nos marcos temporais. Então, 24, todo mundo do grupo A consegue consumir energia de qualquer lugar do Brasil, foi o que aconteceu. 26 comércios, né, que seria a tarifa B3. 28 residências. E aí você poderia consumir, né, da tua casa lá em 28 de qualquer usina do Brasil também. E aí acabou o problema de demanda de energia, porque aí você pode usar toda a nossa capacidade construída independente do lugar e comprar energia a mais no mercado. Aí você entra num mercado que realmente a energia se torna infinita. Mas
Né? E aí por isso que esse é um grande ponto, porque a gente não está só limitado na capacidade construtiva das usinas, a gente também pode construir mais, a gente pode fazer mais parcerias dentro dessas usinas, e na metade do ano que vem, daqui 6 meses, a gente já vai poder começar a destinar metade das nossas energias para um modelo até mais interessante, mais inovador, que ainda não é possível, por questões, né, que a regulamentação deve permitir. Aí na metade do ano que vem a gente já começar a trabalhar em cima desses clientes para fazer a migração deles para esse novo modelo. Então, existem soluções no mercado que as pessoas não conhecem. Então, se a gente só chegar e falar assim, e como que você vai explicar isso para as pessoas, né? Apesar de que eu entendo que está todo mundo machucado. Então, a gente tem que pensar bem como que a gente vai demonstrar essa informação, porque tem soluções estratégicas que a gente sabe muito bem como elas vão trabalhar, que às vezes mais talvez possam gerar preocupação na cabeça de pessoas leigas, do que entender, tipo, como a gente conhece, né, o mercado, né, poder proporcionar essas soluções. Mas eu garanto, assim, a gente não vai deixar ninguém na mão, é o nosso mercado, essa estratégia que eu tô falando aqui, cara, se você for falar lá para as empresas concorrentes, cara, eu duvido que esses caras pensaram nisso na vida. Então, assim, é a nossa estratégia. Eu estou abrindo aqui o jogo com vocês, né, para também mostrar que existem soluções fora da caixa, né, que a gente já vem pensando e almejando por conhecer o mercado e poder estar nessa operação, tá? Desculpa ter me estendido um pouco mais nessa pergunta, mas é que ela é muito boa, né? Não, Show de, maravilhosa a show de resposta bola. aí, a riqueza de informação, Alexandre. E a segunda pergunta a respeito do mercado internacional? Tá. O nosso, todo o mercado, existe um ranking, tá, de liberdade energética. O Brasil é o 47º, né? E a gente aqui é muito bom, cara, nesse modelo de operação, tá? Né? Que a gente, inclusive, é o 47º no Brasil, né? Que a gente consegue fazer esse tipo de operação. E aí, cara, a gente, né? Tem uma operação interessante, né? Que a gente almeja bastante aí, que é, por exemplo, o mercado dos Estados Unidos, né, que a gente tem, né, como alvo, né, próximo alvo, né, mas assim, todo país que tem, por exemplo, a gente tem gente já vendendo que é Lex hoje no Japão e nos Estados Unidos, hoje já tem gente lá operando isso dentro da operação. E no Japão, por exemplo, a gente tem também a possibilidade, porque lá eles têm esse mercado, né, mais aberto nesse sentido. A gente tem, por exemplo, fora o Japão, a gente tem a possibilidade de atuar na América Latina em países em que há essa liberdade energética, então assim, Colômbia, Panamá, Chile, né, mas a gente depende, né, de países que nos dão essa possibilidade de consumir energia e fornecer energia de qualquer países a gente não vai conseguir atuar, né? Mas países que tenham essa liberdade energética, a gente consegue atuar, né? Sejam eles na América Latina ou fora, e a gente almeja esses países. Mas assim como a gente fez no Brasil, a gente vai ter que preparar esses países do ponto de vista estrutural antes da gente meter as caras comercialmente. E uma coisa só para deixar claro, a gente vai mudar aí a nossa cultura de ser um país colonizado para ser colonizador, porque nenhum país tem essa tecnologia, nem os Estados Unidos, e a gente vai levar a nossa rede aqui para abrir frente lá em outros países. Então, assim, o nosso trabalho, o nosso objetivo é esse, tá? Mas, mais uma vez, assim, a gente só pede essa cautela porque a gente tem que desenvolver essas estruturas de geração antes da gente começar a comercializar, tá? Show de bola. Maravilha, Ô, Alexandre, muito obrigado. E desculpa, gente, só fazer um comentário. Alexandre, então aqui você está reunindo um grupo de futuros milionários para tudo que vem pela frente. Boa. Aí sim, cara. show de Animal. bola. Boa. Show de bola. Obrigado aí, Paulinho, pela tua pergunta. Suas perguntas foram importantes demais mesmo, né? Essa explanação sua, Alexandre, foi top. Top mesmo. Boa. Então, as pessoas, eu acho que todo mundo entendeu aqui que você não é um Boa. cara amador, que entrou nesse mercado amador. Você é um cara que realmente entende, né? Dá para perceber que Exato. você entende, né? E vive disso. É O, isso o aí. Robson, o Robson, ele quer fazer uma pergunta, que talvez seja, né, a dúvida de muita gente aqui. Robson, pode abrir o microfone para fazer a pergunta? Robson, cadê o Robson? Oi. Tá ouvindo? Pode Agora perguntar, sim, estamos aham. ouvindo. Boa.
Beleza, agora foi. Então, a minha dúvida é o seguinte, que algumas pessoas, elas estão, sabe que aqui no Brasil tudo o pessoal desconfia, né? É muita fraude em cima de fraude, aí o pessoal fica perguntando, mas de onde vem isso? Eu posso pesquisar isso na internet? Eu quero ver primeiro na internet para ver como que é, se tem alguém que já fez, quem está fazendo, de onde, sabe? Eu já peguei algumas pessoas perguntando sobre isso, elas querem pesquisar na internet antes de fazer qualquer coisa. Uhum. Uhum. A gente tem algumas matérias assim interessantes, assim, se a pessoa, né, eu acho que assim, ó, tem alguns casos, né, por exemplo, a gente sabe, né, que o próprio caso da Cacau Show, a gente tem aqui clientes, né, como a Cacau Show, que às vezes a turma às vezes pergunta, fala assim, cara, mas como que eu vou ter certeza e tal, não sei o quê. Geralmente a gente pega, tá, e aí eu já vi casos aqui da turma, né, vender, né, negócios, mostrando, por exemplo, eu vou colar aqui né, o site da Cacau Show, a galera fala, cara, mas olha quem vende energia da Alexandria também, né, a própria Cacau Show. Né? A gente tem, por exemplo, coisas, né, matérias nossas, né, que são, por exemplo, se você, né, eu vou colocar aqui algumas delas, né, para vocês terem. O próprio, dentro do aplicativo, inclusive, se vocês colocarem, né, dentro do aplicativo, fala assim, cara, me traga matérias lá no nosso chat, né, no nosso helpdesk de dentro do aplicativo. Se você pedir, por exemplo, me traga matérias da Alexandria, né, importantes aí no mercado, e ela traz isso, mas eu estou colocando também uma aqui legal, né, só porque às vezes o pessoal fala, mas porra, quanto tempo você atua nisso, né? A gente vende energia, por exemplo, para a Ambev desde 2018, para Positivo desde 2018. Daí eu coloquei aqui no chat aqui algumas, né, alguns sites que podem ser úteis. Como a gente sempre trabalhou muito no modelo B2B, né, todo o mercado nos conhece do ponto de vista de empresas. Como a gente está indo para o varejo, eu entendo que a gente precisa proliferar coisas, né, mais matérias no mercado e trabalhar um pouco mais em branding. E a gente vai trabalhar, tá? Então, assim, a gente vai começar a meter mais a cara para mostrar tudo isso e estar mais ativo, né, nesse ponto da internet que eu concordo com vocês, tá? Então, a gente está proliferando realmente aqui a nossa operação para que a gente consiga disseminar essa informação de forma um pouco mais abrangente, apesar de que já existem coisas, né, relevantes aí que o próprio aplicativo ali, a hora, depois se vocês tiverem curiosidade de perguntar, né, traga aqui matérias da Alexandria que possam ser relevantes, ele vai trazer algumas delas e vocês podem inclusive usá-las, né, como referência aí para as vendas, né? Mas a gente sim vai trabalhar mais pesado, tá, nessa questão da rede, né, da parte da internet, mas mais uma vez também não querendo justificar, mas explicando, né, como a gente sempre trabalhou muito com grandes empresas, se você falar para Cacau Show quem a gente é, Ambev quem a gente é, eles já sabem, então a gente não precisava ficar divulgando isso online, né, mas que de toda forma a gente pode fazer, e pode fazer com bastante força agora, né, ainda mais se isso é uma necessidade da rede, a gente vai trabalhar para dar esse apoio para vocês, pode ter certeza, tá? Ok, muito obrigado. Porque o pessoal Bom, isso. pergunta, né, que nem, ainda mais nesses consumidores que é de residência, né, o pessoal pergunta, Sim, né, sim, sim. tem alguém que Sim, já sim. fez, né, quero ver primeiro, porque tem muita gente Sim, que sim, sim. é desconfiada, muito desconfiada sobre isso, Claro, né? claro. Mas você pode mostrar a matéria da Ambev, pode mostrar até o próprio site da Cacau Show, né, que consome a nossa energia positiva. Essa galera já consome desconto de energia nosso já há 7 anos, né? TIM, Vivo, claro, Oi. Mas eu entendo, né? Vamos trabalhar aqui para a gente poder gerar mais materiais para vocês, tá? Show de bola, muito obrigado. Não, que isso. Uma das primeiras Eu coisas acho. que eu fiz quando o Henrique Mariano me apresentou foi procurar pelo Alexandre Brandão no Google. E Aham. é pesado, precisa ter internet boa, porque é pesado lá. Bastante informação maravilhosa. Já É. me transmite muita segurança mesmo. Eu saí algumas vezes na Forbes, por exemplo, então assim, tem algumas coisas, eu sei que eu acho isso meio besteira, porque eu sou um cara muito simples, assim, apesar de tudo, né, eu não quero ego, cara, eu quero realmente construir isso tudo com a gente, em equipe aqui com vocês, mas é isso, cara, tem lá essas matérias aí, se a gente precisar usar, a gente usa, cara, fiquem tranquilos, mas a Alexandre, gente posso vai fazer a última trabalhar, tá? pergunta?
Manda lá, manda lá. Talvez quem esteja aqui, que não é do mercado de energia, esteja se perguntando como é que você concede o desconto 40% na cabeça e gera recorrência. E aí eu queria que você explicasse quanto valor monetário geralmente é gerado em energia pela usina e quanto é estimado Boa. pela a geradora de energia intermediadora via a hidrelétrica. A exemplo, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, acho que é 1,36 o quilowatt pico. Sim, E aí eu, um dos né? E mais aí eu caros, queria que né? você explicasse isso, por favor, porque as pessoas ficam com essa dúvida, né? E acho que como essa live vai ficar gravada, isso vai ser uma bela de uma aula para que a gente não Sim, possa sim, ficar claro. repetindo. Claro, não, com certeza. Bom, cada tarifa de cada estado, ela varia conforme algumas condicionantes, né? Desde custo para geração de energia, custo de distribuição, custo de tributos, né? Os impostos, eles variam de município, na verdade, município não, de estado para estado, né? Porque você tem lá a cobrança do ICMS, né? Na tarifa. Então, quanto mais ineficiente for a concessionária, né? Eu sei que isso é ruim, mas, por exemplo, a Light, por que ela é tão cara? Né? Um dos motivos é porque tem muito gato. Né? Então, assim, a gente tem aí, então a Light ela faz lá todo um balanço do quanto ela gasta para poder manter a área de concessão versus o que ela ganha. E, obviamente, ela repassa esse custo para a população. É óbvio, todo mundo está pagando o pato da ineficiência da Light ou da Enel. Então, com todas as concessionárias é assim, né? Para a gente ter uma ideia, a gente arrecada 60 bilhões de reais, mais ou menos, né, no mercado de energia, e chega para ser aplicado no mercado 11 bi. Então, a gente sabe que o Brasil tem um sério problema de desvio de dinheiro, de corrupção, de ineficiência pública, e tudo isso faz com que a tarifa seja muito cara, né? E quando a gente fornece energia direto para o consumidor final, a gente praticamente a gente transpassa todo esse problema, né, institucionalizado que o Brasil tem através dessas instituições públicas, né, ou representações públicas, repartições públicas ou concessões públicas, a gente praticamente transpassa isso e entrega uma energia direta para o cliente. Então, uma coisa é você chegar, né? Então, eu acho que um exemplo bobo pode ser meio cruel aqui, mas fala assim, cara, você pega, né, uma empresa do governo versus uma empresa privada. É óbvio que a empresa privada ela vai ser muito mais eficiente do que uma empresa pública. Pegue, por exemplo, clubes de futebol, né? Os clubes de futebol, quando eles têm gestão mais política, eles são quase destrutivos, né? Tem alguns que realmente elegem bons presidentes e acabam, né, por amor à causa, fazendo um bom trabalho, mas a maioria dos clubes que são geridos por né, repartições, né, mais públicas no sentido de políticas, são clubes que têm menos receita, menos, né, rentabilidade e tal, não sei o quê, e quando você pega lá uma SAF e fala, cara, pô, por que o Manchester City consegue fazer a gestão do jeito que o cara faz? Porque, pô, tem muito dinheiro, né, muita gestão, isso faz com que na eficiência seja maior. E talvez aqui eu estou fazendo só mais uma analogia, talvez possa ser conhecimento de todos, mas é que isso faz, né, e a referência é muito parecida com a nossa, do nosso mercado. É óbvio que a gente, com uma gestão privada, acaba fornecendo uma energia muito mais barata do que a própria concessão, né, justamente por esses motivos que a gente trouxe, que você fica mais livre, né, de toda essa maracutaia, né, digamos assim. Então, quando a gente fala, né, por exemplo, desse mercado, né, dentro dessa situação aí de quanto que fica para distribuição, né, que você bem pontuou ali, quanto que é da geração, geralmente, né, a distribuição, isso depende muito de concessionária a concessionária, mas geralmente a distribuição, ela custa uns 30% e a geração uns 70%, tá? Mas isso depende muito da área de concessão. Então, aí, dependendo do caso, mas geralmente é 30% da fatura ali que acaba ficando com a área de distribuição e 70% com a parte de geração, tá? Mas isso depende de casos, né? Caso a caso. Eu acho que o Gustavo levantou a mão ali, eu acho que talvez Paulo, seja a última isso. pergunta aqui, né? Pessoal, Isso. eu vou passar aqui a última palavra aqui para o Gustavo, tá? Beleza? Alexandre, desde já te agradeço demais, tá? Por a gente Não, estar que aqui isso, na cara. terça-feira. A gente já está 1 hora aqui conversando, 1h15 já com você. Sim, sim. Muito obrigado por tudo que Não, você... que isso. Pelo teu empenho aí, cara. A gente trabalhar com uma pessoa, trabalhar com o Sil, tá junto com a gente, cara. Então, essa galera aqui pode ter certeza que você vai ter
Um prazer de Boa. conhecer pessoalmente cada um aqui, né? Só tem faixa preta aqui, Boa. né? Ninguém faixa branca aqui. O pessoal aqui é bravo Boa. demais, tá? Boa. Bom sentido, né? Gustavão, pode fazer a Legal. pergunta aí, tá? E a gente encerra a última pergunta com o Gustavo, beleza? Você tá no mudo, Gustavo, não sei se... Não sei se o Gustavo levantou a mão sem querer. Pode ser também. Aham. Sim, eu acho que ele levantou sem querer. É. Beleza. Cristiano, Boa. obrigado, tá? Isso aí. Obrigado pela tua participação. Ah, ele falou que não tá indo. Abre o microfone, Gustavo. Depois a gente pega aí essa pergunta do Gustavo. Aí, qualquer coisa a Também, gente depois passa. vocês podem Tá bom? repassar, a gente esclarece ali pro Gustavo. Não, maravilha. Valeu. Show. Obrigado, pessoal. Tá Obrigado pela gravada a presença. live? Tá gravada, Mariano? Tá, R$1.000 cada ponto aqui, tá? Quem quiser. Tá gravado, pessoal. Essa live Documento. essa live Essa daqui a live é um alguns, documento maravilhoso. essa live, Boa. pessoal, daqui a alguns minutos, ela já está no YouTube, tá bom? Eu vou só subir essa live. Alexandre, pro YouTube obrigado agora, eu passo pra vocês. por estar conosco aqui, dar esse prestígio aí. Não, que isso, cara. A gente tá construindo isso juntos, cara. Eu que tenho que agradecer vocês aí, cara. De verdade. Tá sendo um prazer trabalhar com vocês aí, cara. Tamo junto. Show de bola. Boa. Beleza. O Alexandre, só pra gente finalizar aqui, né? Uhum. O André, né? O Baba falou que você, na segunda semana, deve estar com a gente aqui fazendo o City Tour, Verdade. né? Deve estar aqui no Rio de Janeiro com a gente, né? Isso. Tô alinhando aqui com ele aqui, tá, pessoal? Então, o pessoal do Rio de Janeiro, Boa. né? E outros estados que você também vai visitar, né? Então, tá, Isso só fique mesmo. ligado, pessoal, que vai ser a segundo fim de semana de dezembro. Então, dia 14, que Isso. vai cair num sábado. Tá bom, pessoal? Então, Isso. se programe para a gente Boa. podendo fazer esse evento junto presencial, convidar o máximo de amigos, tá bom? É isso aí. E é isso, pessoal. Obrigado, Alexandre. Boa, Tá? gente. Deus abençoe Obrigado, sua vida. prazerzão estar com Obrigado e boa vocês. Vocês noite. também, cara. Amém, cara. Valeu, boa noite Valeu, pra pessoal. todos aí. Um abraço, valeu, até mais. Boa noite a todos, tá, pessoal? Ó, daqui a alguns minutos essa live vai estar lá no YouTube, tá bom? Valeu, tamo junto, pessoal.